E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aí sobre SSD. Principalmente galera, aqueles SSDs que a gente traz do AliExpress, que eu recomendo aqui no canal. Mas ultimamente eu tenho percebido que às vezes tem alguns comentários sobre alguns SSDs que não são tão bons assim. A pessoa de repente acabou comprando um desses SSDs e de repente não foi tão bom assim a experiência, ou ele queimou, ou parou de funcionar, ou a taxa de transferência de dados foi ficando cada vez mais lenta. Bom pessoal, então eu quero esclarecer aí algumas coisas com vocês com relação a esses SSDs do AliExpress. Bom, primeiramente pessoal, aqui no meu canal eu tenho uma playlist, como vocês podem acompanhar aqui ó, do lado direito, onde eu trouxe alguns SSDs do AliExpress. E em cada vídeo pessoal, né, eu procuro ali fazer alguns testes mais simplórios, até para que o vídeo não fique tão extenso e para que a gente possa ter algum parâmetro, né, como por exemplo esse daqui que está rolando aqui no momento, que é da marca Wallram. Esse daqui, já falando um pouquinho sobre ele, é um SSD que eu já trouxe aqui no canal, e esse SSD eu acabei comprando acho que umas 4 ou 5 unidades da marca dele. Porém, pessoal, o último que eu comprei, ele sofreu um probleminha, ele começou a dar um aquecimento. Então, do nada, ele estava funcionando, começou a aquecer, e infelizmente aí ele acabou não funcionando mais, tá? Ele passou dos 90 graus. Então não tive mais como recondicionar ou fazer algo do tipo para que ele voltasse a funcionar. Então galera, isso é muito comum acontecer em algumas marcas chinesas. Eu não vou falar aqui para você categoricamente afirmar que todas elas são de ótima qualidade. Então galera, o que pode acontecer é o seguinte, tá? Existem, né, alguns fabricantes, né, marcas bem reconhecidas aí, como por exemplo a Samsung, a SK Hynix, a Micron, entre tantas outras marcas renomadas que fazem aí as memórias Flash NAND, as controladoras dos SSDs e etc. Porém pessoal, acontece que alguns fabricantes, né, eles têm ali um teste que eles fazem nesses componentes. Se algum desses componentes acabam não atingindo o quanto que eles têm que atingir em sua performance, em sua durabilidade, entre outros quesitos, esses fabricantes acabam vendendo mais barato alguns componentes. E aí algumas marcas acabam comprando esses componentes, não que eles sejam ruins, mas já vai ter uma durabilidade menor porque não passou em alguns testes mais rigorosos dessas grandes marcas. Então ele não é totalmente condenado, mas ele não vai te dar mais a capacidade máxima do que ele pode te trazer. E aí com isso, é claro, ele vai te dar uma durabilidade muito menor. Até porque, galera, quando você compra um SSD do AliExpress ou qualquer outro, não é natural que um usuário doméstico comum vai abrir aquela case para verificar no PCB as informações, né? Vai ter que fazer uma busca no datasheet daquele controlador, daquela memória na internet, e nem sempre a pessoa vai ter esse conhecimento para saber se aquela marca é boa. Então a gente acaba aí acompanhando alguns tutoriais na internet, onde são feitos alguns testes sintéticos, como esse aqui que você está vendo agora no vídeo, onde aqui eu trouxe ó, 3 marcas, né? A Seawolly, a Jazer e a Wallram, onde eu mostro que através desse teste sintético qual que saiu melhor na leitura e na escrita. Mas isso não significa, galera, que essa unidade que eu testei aqui seja a mesma, idêntica que você comprou. De repente essa que eu usei aqui no vídeo, ela funcionou, eu vendi, está funcionando até hoje com o cliente, porém aquela que você comprou não, pode ter queimado em um mês. E quem vai garantir pra gente que de repente para baratear o custo daquele SSD, o fabricante ali, o chinês por exemplo, acabou trocando algum componente, ou porque ele quis para baratear o custo, ou por uma certa demanda, uma demanda muito alta, que ele não tem mais aquele componente de qualidade e acabou reduzindo essa qualidade. Só que por muitas vezes os fabricantes acabam não informando isso. Porque todo produto tem que ter um part number, um serial number, né? Como a gente chama. E a partir do momento que o fabricante troca isso, troca algum componente, o ideal seria que ele mudasse também esse part number e que informasse através do site que aquilo ali foi modificado. Mas não é nem sempre isso que acontece. E com isso, o usuário final acaba sendo aí prejudicado. Então podem ser diversos motivos, pessoal, que aquele produto que algum youtuber está te recomendando, naquele momento foi bom. Mas depois no dia a dia, ou de repente
como eu disse, volto a repetir, o fabricante mudou algum componente, aí aquela pessoa comprou aquele produto daquele lote e acabou aí tendo azar. Por isso que eu vim aqui para poder esclarecer algumas coisas aí nesse sentido para vocês. Inclusive aqui, galera, eu fiz uma tabelinha de quantas marcas eu já importei lá do AliExpress e todas elas têm vídeo no canal. Então veja que aqui, ó, marca Acus, BR, Golden Filho, Hikvision, até aqui embaixo, até a marca Zik. É claro que essas marcas aqui, muitas delas se saíram muito bem e outras nem tanto. Algumas aí tiveram problemas, né, outras não, enfim. Tudo é uma questão de testes, né? Por isso que eu trago aqui essas marcas aqui no canal. Algumas que eu poderia destacar, como eu fiz recentemente um vídeo dos 4 melhores SSDs que eu comprei no AliExpress, que até hoje estão bons, mesmo depois de um tempo de uso e também de uma alocação maior em sua densidade, ou seja, acima de 60% de uso, é natural até que o componente ali, que o SSD vai ficando mais lento. É comum, mas isso não pode ter uma queda brusca. Isso é o que vai mostrar pra gente a qualidade daquele determinado componente. Então aqui, por exemplo, pessoal, né, uma marca que eu gostei bastante, que eu estou sempre recomendando, a marca Netak, a marca Kodak, que é uma marca que foi muito legal nos testes, a Teclast aqui também, até essa marca Acus, que foi a última que eu trouxe no canal, né, entre outras aí, tá bom? Agora, lógico, essa daqui, ó, por exemplo, a KingFest, é uma marca que ficou apenas um mês com um cliente meu e acabou queimando. Mas muitas outras pessoas que compraram esse KingFest estão em uso até hoje e não reclamam. Então é isso que volto a dizer sobre aquele caso lá de mudarem algum componente e a gente não ficar sabendo e aquele lote em específico dar ruim para muita gente. Aqui, pessoal, já no site aqui do AliExpress, né, onde eu tenho comprado esses SSDs, ó. Então, por exemplo, aqui o Kodak, que foi uma marca que quando eu comprei, né, ela se saiu bem nos testes, eu vendi para um amigo meu, ele está usando ela até hoje e não tem defeito nenhum, está funcionando tranquilamente, tá? Então assim, existem tantas e tantas marcas no AliExpress, galera, e por que que toda hora aparece isso, né? Como eu disse, existem fabricantes aí de SSDs que tem um nome aí chamado White Label, que significa o quê? O fabricante vai lá, cria, né, sem marca nenhuma, e aí essas outras marcas é que acabam comprando, colocam o adesivo deles e vai vendendo, tá? Por exemplo, ó, eu tinha colocado aqui, deixa eu ver se eu acho ele, galera, esse aqui, ó. Esse daqui, quando eu comprei na época, era da marca Oeng, que eu trouxe aqui no canal, fiz alguns testes, até por uma inscrita que pediu para que eu fizesse esse teste, né? E eu fiz, ele até foi bem nos testes, foi tudo ok. Aí quando eu entro novamente no mesmo vendedor, ó, já está agora como HMZM. É uma marca que eu nunca comprei, mas de repente pode ser exatamente o mesmo componente, a mesma controladora, o mesmo tipo de memória flash NAND que eu tinha comprado anteriormente lá na marca Oeng. Então só foi mudado o adesivo, ou também não, ou de repente isso aqui foi mudado completamente, aquela marca Oeng, né? De repente essa empresa que parou de comprar da Oeng, fez uma remarcação, começou a comprar da HMZM. Essa daqui eu não testei no canal, não sei dizer para vocês se é boa ou não, mas de repente só muda a capa, o interior, o componente é o mesmo. E o fato, pessoal, de o preço ser às vezes tão acessível, né, às vezes a metade do preço de alguns SSDs que a gente compra aqui no Brasil, é justamente por isso. O fabricante, de repente, né, o componente não atendeu o requisito, eles acabam vendendo mais barato e essas marcas acabam comprando, colocando lá o seu adesivo e na verdade pode ser tudo a mesma coisa, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente sempre tá buscando na internet informações para fazer comparativos. Para quem usa de forma doméstica, que não vai fazer grandes gravações diariamente, trabalhos pesados aí em SSDs aqui do AliExpress, ele pode sim te atender muito bem, contanto que aqueles componentes não sejam aí de baixíssima qualidade a ponto de esquentar ou começar a dar problema no setor de gravação e etc. Mas eles podem sim atender a maioria dos usuários domésticos. É claro que uma vez ou outra vai dar algum problema, você vai perder. Isso pode acontecer com qualquer tipo de produto do mundo inteiro. Existem empresas boas lá na China, como também existem ruins. Aqui no Brasil não é diferente, existem marcas boas e ruins. A gente nunca pode generalizar. Claro que algumas marcas aqui acabam chutando o balde e você vai ter esse parâmetro buscando as informações na internet e às vezes o preço muito abaixo
do que a concorrência está ali praticando. Então sempre prestem atenção no preço muito abaixo em comparação com os outros de mesma densidade. Então aqui ó, a gente tem esse SSD que está sendo por R$ 67,00 de 120 GB. Se você achar um outro anúncio aqui no AliExpress de um SSD de 120 GB que esteja custando R$ 40,00, o negócio já é meio suspeito. Eu já vi SSDs aqui de 1 TB no AliExpress custando R$ 180,00. Aí você vai se perguntar, poxa, mas como assim? De 1 TB custando R$ 180,00? Não tem como. Né? Claro que aquilo ali é peça de refúgio, é enganação pura, e está vendendo por 1 TB, mas na verdade não é 1 TB. Aquilo ali às vezes não chega nem a 200 GB. Então eles têm, o fabricante tem todo o equipamento, todo o aparato, toda a tecnologia para poder mudar informações e zerar dados ali, para que, né, passe batido e a pessoa acaba comprando achando que está tendo 1 TB, né? Então ele vai lá, renomeia aquilo ali para 1 TB, quando na verdade ali as memórias flash NAND em sua somatória não chega nem a 250 GB. Então tudo isso tem que tomar cuidado e por isso que eu vim trazer, pessoal, esse vídeo aqui, tá bom? Outra coisa, pessoal, que é isso aqui que está na minha tela, tá? Que muita gente às vezes não acaba levando em consideração, mas aqui são os tipos de memória flash NAND. Essa primeira aqui, pessoal, ó, né? Pode ver que nós temos SLC escrito, que significa Single Level Cell. Aqui depois MLC é outro tipo de memória flash NAND. MLC significa Multi-Layer Cell. Depois aqui nós temos Triple Layer Cell e aqui Quad Layer Cell. O tipo SLC, pessoal, é o tipo mais antigo, inclusive, mas é o tipo de memória mais rápida. Ela consegue armazenar 1 bit por célula, fazendo com que ela seja muito mais rápida, mas de uma densidade menor. E isso aqui, pessoal, respectivamente, como vocês podem ver, que nós temos essas pilhas aqui, isso aqui conforme vai aumentando, né? Por exemplo, o MLC aqui, ele suporta até 2 bits por célula. Aqui nós temos 3 bits por célula. Aqui 4. E tem também, que não está aqui nessa ilustração, o PLC, que foi lançado em 2019, que são 5 bits por célula. Então assim, quanto maior esse número por célula, o desempenho dele vai sendo cada vez menor. Porém, nós temos uma densidade maior. Porém, o custo é muito alto. Ficaria totalmente inviável para que a gente comprasse somente de SLC. Isso é mais para servidores e não para um usuário comum. O que é mais praticado hoje em dia para a gente é o tipo TLC, que ainda consegue ter uma boa velocidade para usuários comuns e consegue também ter uma boa densidade, né? Então, quanto maior a densidade, menor a velocidade desses caras aqui. Então, resumindo, pessoal, a característica básica desses tipos de células, nós temos aí a quantidade de bits por célula, nós temos o desempenho, confiabilidade, vida útil, densidade e custo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você compra um SSD. Como eu disse, o mais comum hoje é o TLC, que ele tem sim uma boa velocidade e uma maior densidade. E para finalizar, galera, tem um outro quesito também bastante importante, que às vezes muita gente nem sabe que existe isso, né? Que é o chamado TBW, que significa Total Byte Writing. Na verdade, é a quantidade de vezes que você pode gravar e regravar, né? Ou seja, gravou, vai lá, regrava, depois regrava novamente. Quantas vezes você pode fazer isso no seu SSD? Quanto maior esse número de TBW, maior é o tempo de durabilidade dele. Então, mas isso é uma coisa que não tem muito como você saber, tá? Você tem ali mais ou menos uma estimativa que o fabricante vai te passar, mas isso é uma coisa, pessoal, que dura muito, tá? O TBW aí, você, né, para você acabar com o tempo de vida útil de um SSD, pode demorar anos e anos, tá? Então tem SSD que pode demorar 10, 15, 20 anos, ou ele pode acabar se estragando por outros motivos, mas não propriamente pelo TBW que o fabricante te indica, te fornece ali no componente. Então, pessoal, o SSD, ele tem muitas e muitas características que a gente tem que levar em consideração, mas para o usuário final, a gente tem que saber primeiramente para qual uso vai ser. Se você é um cara que vai gravar muitas coisas todos os dias naquele SSD, aí eu já indico que vocês comprem SSDs aqui no Brasil, de marcas conhecidas, de marcas renomadas, que eles custam até muito mais caro do que SSDs aqui do AliExpress com a mesma densidade. Então é notório isso. É claro que esses SSDs aqui, eles são mais baratos pelos componentes, eles conseguem serem mais baratos, mas em contrapartida podem ajudar muitas pessoas para o trabalho mais usual, mais comum do dia a dia.
tá bom? Bom, espero ter esclarecido, pessoal, mais ou menos aí algumas coisas para vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, tá? Deixe nos comentários que eu trago outro vídeo ou respondo aí para vocês, enfim. Mas eu espero ter esclarecido aqui algumas coisas com relação ao SSD. Porque tem sim vários comentários no meu canal e eu vejo que de vários canais aí na internet que os caras comentam: ah, mas como é que você indica um SSD desse se ele queima em um mês ou se ele é uma porcaria, né? Pessoal, é tudo muito relativo. Prestem atenção, tomem cuidado, façam análises, vejam os comparativos na internet, mas ninguém está aí isento de que um produto desse possa queimar a qualquer momento, ainda mais sendo componentes de baixo custo. Então, galera, deixem aquele like, se inscrevam no canal, ative o sininho, vem fazer parte do nosso grupo do Telegram, que o link também segue na descrição. Vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!